Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos para o início de mais uma aula. Hoje, a nossa penúltima aula de panorama do Antigo Testamento. Na semana, na semana que vem, deveremos, então, postar a nossa última aula de panorama do Antigo e já adentrando para a disciplina de panorama do Novo Testamento, tá bom? Conforme informado, meus irmãos, a nossa disciplina de panorama, a intenção nossa é justamente fornecer uma visão geral, por isso panorama, né? Uma visão panorâmica do Antigo Testamento. E nesta aula eu quero começar, obviamente que eu não vou encerrar hoje, mas eu quero começar falando sobre a divisão do Antigo Testamento, como que é dividido. Nós já falamos da suficiência das Escrituras, da sua inspiração, revelação e inspiração. Nós já falamos sobre em que língua foi escrita. Então, nós já trabalhamos bastante coisa em relação ao Antigo Testamento, e hoje, então, eu quero dar continuidade falando sobre a divisão do Antigo Testamento. Então, vejamos. Ah, o Antigo Testamento, então, na nossa Bíblia, né, está organizado em 5 categorias: Pentateuco, os livros históricos, os livros considerados poéticos, aos livros proféticos, e aí nos profetas nós vamos fazer a divisão entre profetas maiores e profetas menores. Então, essa é a divisão do Antigo Testamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando vocês forem ler a Bíblia de vocês, vocês vão identificar: eu estou lendo um livro que faz parte do Pentateuco. Não, eu estou lendo um livro histórico. Eu estou lendo um livro poético. Não, eu estou lendo um profeta. Isso é importante para a nossa interpretação, isso é importante a gente saber disso, porque os livros históricos, por exemplo, os livros históricos, nós vamos ali estudar a história do povo de Deus com princípios bíblicos, né, para a nossa vida cristã, e há toda uma forma de estudar, a forma como se estuda um livro poético, a poesia, né, e o histórico, tem as suas formas de estudar. E é importante que a gente olhe para a nossa Bíblia e diga o seguinte: olha, o Antigo Testamento está dividido em 5 categorias. Então, são informações importantes para o nosso conhecimento, tá bom? Então, primeiro aqui, mostrando para vocês que ah, o Pentateuco, né, o Pentateuco ele compreende Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? O Pentateuco é os 5 primeiros livros, por isso a expressão Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, são estes que fazem parte do Pentateuco, considerado, obviamente, escrito por Moisés, tá? Escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos, então, os livros, a segunda categoria, que é os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeira e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas. Uma informação importante: quando você for ler, é, por exemplo, aqui em Reis, a pronúncia correta é o primeiro livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas. Na linguagem do dia a dia a gente fala, né? Primeira Crônicas, primeira Reis. Não, é primeiro livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas. Essa é a pronúncia correta. Esdras, Neemias e Esté. Nós temos aí, então, esses livros que fazem parte da categoria considerada de livros históricos, porque conta a história
do povo de Deus, né? Conta a história de Israel, conta a trajetória do povo de Deus. E nós temos os poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Uma informação também importante aqui, Salmos é no plural, então é uma coletânea. Então, Salmo um é Salmos um. Então não é Salmo, então é Salmos no plural, o livro dos Salmos, porque é uma coletânea, uma coleção de salmos, tá? Então, a gente precisa pronunciar desta forma, tá? Dessa forma. Na sequência aqui, nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por que a diferença entre profetas maiores e profetas menores? Obviamente que a diferença não está na mensagem. As duas mensagens, os profetas têm mensagens maravilhosas e desafiadoras, mas sim pelo o número de capítulos, porque comparando-se Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel, com os livros citados aqui como profetas menores, o livro é bem menor, tá? Bem menor em termos de capítulos, mas não em termos de mensagem, tá bom? Então, por isso, profetas maiores e profetas menores, tá? Não por conta da mensagem, do conteúdo, né? Mas sim por conta da sua extensão em termos de proporcionalidade. E aí nós temos algumas informações gerais aqui que eu quero passar aos irmãos. E eu quero começar, obviamente, informações gerais, fazer uma análise brevemente aqui de Gênesis, especialmente Gênesis, por conta de ser o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro livro da Bíblia, especialmente falando de nome, autoria e data. Obviamente que os irmãos sabem que Gênesis significa fonte, geração, origem, e Moisés, como eu disse, o autor, então, isso cerca de 1450 antes de Cristo, tá? Então, Moisés escreveu Gênesis 1450 antes de Cristo. E o propósito, obviamente, é fornecer um breve sumário da história da revelação divina, desde o princípio até que os israelitas foram levados para o Egito e estavam ali prontos para se tornarem uma nação teocrática. Então, veja, esse é o propósito de Gênesis, tá? Nos fornecer um breve sumário da história da revelação divina, desde o princípio. O estado de perfeição do primeiro casal, a queda, as consequências da queda, obviamente, mas também em termos de revelação, mostrando o Senhor empenhados em manter a sua promessa essa que culminaria na pessoa de Jesus Cristo, tá? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é algo então que a gente precisa nos lembrar também. Se você for fazer uma comparação, e aí eu coloco um quadro, depois se vocês quiserem tirar uma foto, apesar que eu vou mandar o slide para vocês, mas eu fiz aqui um levantamento mais ou menos dos assuntos, né? Os assuntos, os capítulos, os personagens, assuntos e lições. Por exemplo, aqui, capítulo 1 e 2, o personagem é Deus. Assunto, criação. E lições, Deus é o criador de tudo. E aí você tem ali Gênesis 3, 5, o personagem ali é Adão, aí nós temos a queda, e aí na queda nós temos ainda a temática de que Deus ele é
é o Criador de tudo, Deus é santo, e sendo um Deus santo, ele não pode compactuar com o mal. E aí, sucessivamente, você tem aqui, cada capítulo que eu coloquei aqui, eu coloco os personagens daquele capítulo, considerados personagens principais, o assunto que é tratado e que lições nós podemos tirar desses capítulos. Isso para você ter uma visão geral do livro de Gênesis, tá bom? Então, isso para os irmãos. Quatro personagens bíblicos recebem destaque em Gênesis: Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí eu coloco aqui que a vida de Abraão, especialmente, tá? A vida de Abraão, especialmente, tem três fases distintas. A primeira fase dela é a partida é a partida de Ur e estabelecimento em Canaã. Depois, a segunda fase da vida de Abraão é a espera do filho prometido. E aí nós temos uma terceira fase de Abraão, que é o provimento, então, para a sua posteridade. Então, você tem aí mais ou menos uma biografia, né? Se você quiser estudar um pouco sobre a vida de Abraão, você tem aí mais ou menos um esboço, né, dessa vida de Abraão, como que se deu a trajetória dele em três fases distintas na vida dele. E aí os capítulos que eu coloco, por exemplo, partida de Ur, estabelecimento em Canaã, do capítulo 12 verso 1 até o capítulo 14, verso 24, ele vai falar da partida de Ui até até se estabelecer em Canaã, tá? Estabelecer em Canaã. E aí você tem essa divisão do texto bíblico para você ter uma biografia aí de Abraão. A vida de Isaac se mistura ao relato da vida de Jacó, e aí você tem do capítulo 25, verso 19, até o capítulo 35, verso 29. A vida de Jacó. Jacó adquire de Esaú a primogenitura, né? Nós sabemos disso. Jacó rouba a bênção de Esaú, e aí não vou entrar nas questões teológicas aqui, lembrando que é uma visão panorâmica. E aí tem Jacó e Labão, né? E Jacó retorna a Canaã. E aí você tem a Isaac e Jacó, né? As histórias estão ali juntas, né? Nesses capítulos que eu citei para vocês. Agora, quais são as implicações do livro de Gênesis? De Gênesis, aliás. Primeiro, que o ateísmo, Gênesis questiona o ateísmo. Existe um Deus que é criador de tudo. O ateísmo, que é anti-Deus, a palavra ateísta ou ateísmo é isso, anti-Deus, contrário a Deus, diz que vai falar de uma criação que surgiu do nada, o Big Bang, por exemplo, e outras teorias que podem surgir no decorrer da história, ou surgiu e poderá surgir no decorrer da história, mas Gênesis questiona, vai dizer, existe um Deus que é criador de tudo, esse é o Deus único e verdadeiro. Mas Gênesis também questiona o panteísmo. O que é o panteísmo? Deus, embora seja imanente, presente na criação, ele é também transcendente a ela, é separado da criação. Deus não é a criação, a natureza. Deus criou. Agora, o panteísmo vai dizer que Deus está em tudo. Então, um computador como este que eu estou falando com vocês é Deus. Uma impressora, essa ideia de que Deus, então, ele não Deus é a criação, Deus é a natureza. Não, Deus não é a criação, Deus não é a natureza. O panteísmo, a palavra pan e teísmo vem justamente dessa ideia de Deus em tudo, né? Mas no sentido de presença, no sentido de ser, ele está intrinsecamente no imóvel, e aí isso lembra muito aquele livro, não sei se os irmãos já viram falar desse livro, que é Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso vai dizer que
há espírito em todos os lados, há espírito na parede, há espírito na televisão, há espírito no celular. Então, ah, essa ideia, mas Deus, embora esteja presente na criação, porque ele criou e mantém a criação, ele é transcendente, ele está acima da criação, é separado da criação. Na verdade, ele rege a criação, mas ele não faz parte dela no sentido dele ser a criação, tá? Então, Gênesis questiona o ateísmo e questiona o panteísmo. Gênesis também questiona o politeísmo. Existe apenas um Deus que é o Senhor, Yahvé ou Javé. O politeísmo, mas existem vários deuses. E Gênesis também questiona o deísmo. Esse Deus intervém na história da sua criação e a governa. Os deístas vão dizer o seguinte, que Deus é, criou todas as coisas e ele foi curtir umas férias. E ele deixou agora a criação por si mesmo. E que ele não interfere na criação, que ele não interfere na história, mas ele é o Senhor da história. O Senhor da história, ele governa a história de acordo com os seus propósitos. Tá? Deus não está ausente, como os deístas vão dizer, mas Deus está muito presente. E por fim, a Gênesis questiona o materialismo. Deus não é a matéria, mas o seu criador. Ele criou ex nihilo, ele criou todas as coisas a partir do nada. Ex nihilo, que é a expressão aqui do nada, para dizer Deus não é a matéria, mas o criador. O materialismo vai dizer, não, ah, ah, Deus é a matéria. Não, ele criou todas as coisas. Então, veja, é, de uma forma resumida, você percebe que Gênesis é rico em combate a teorias anticristãs e antibíblicas, apenas por aquilo que eu esbocei aqui na nossa aula, considerando outras coisas mais que Gênesis pode trabalhar. Existe ah, um autor bíblico assim que tem os livros, né, voltado para a questão da criação. Ele é muito bom, que ele fala justamente sobre esses fatos, né, ou levanta, aliás, responde objeções acerca dessa teoria de que Deus é o criador e mantenedor de todas as coisas. Gênesis também explica a queda do homem, é, a miséria, o vazio existencial do homem depois da queda. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Gênesis explica isso, mostra quem somos nós, criatura, criados. O que acontece comigo? Caído, mas para onde eu vou? Em Cristo eu vou para o céu. Então, o vazio existencial do homem, esse questionamento que você vê o ser humano fazendo, né? Quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? Gênesis responde. Gênesis responde. Gênesis fala da perdição e a corrupção humana. Gênesis fala da existência da morte após queda, a morte entrando no mundo como a consequência do pecado. E aí, irmãos, nós percebemos que há toda uma a verdades preciosas das Escrituras a partir ali de Gênesis. Na próxima semana, então, eu devo encerrar a nossa aula, vai ser um pouquinho mais extensa, quando eu vou falar sobre a introdução dos livros históricos, vou falar dos livros ah, poéticos e encerrarei, então, falando dos demais livros daquela divisão que nós fizemos em 5, tá bom? Que os irmãos tenham um bom proveito e nos preparemos para que a semana que vem nós tenhamos a nossa última aula com essa visão panorâmica da divisão do Antigo Testamento. Hoje eu foquei na primeira divisão, que é o Pentateuco, tá bom? E aí na próxima semana eu vou caminhando para falar acerca dos livros históricos e os demais da divisão. Deus abençoe a vida dos irmãos, espero que tenham
tenham todos um bom proveito do conteúdo que tem sido disponibilizado pelo nosso Instituto Teológico.